Aqui está mais um compilado de informações, e neste vídeo irei revelar os detalhes da reunião que ocorreu ontem no Corinthians, onde estiveram presentes figuras de destaque. O ambiente estava bastante tenso e compartilharei tudo o que aconteceu nesse encontro no Parque São Jorge. Também vamos analisar a possibilidade de um jogador-chave deixar a equipe e conferir as novidades sobre as movimentações no mercado da bola. Além disso, iremos discutir a composição do time para o duelo contra o Fluminense, que acontecerá nesta quarta-feira na Neoquímica Arena, válido pelo Campeonato Brasileiro. Outro aspecto a ser considerado é a quantia de 100 milhões de reais que o Corinthians pode precisar desembolsar ainda neste mês, envolvendo aquisições de atletas e questões judiciais. Tudo isso será abordado agora nesse resumo de informações. Com 2 décadas de experiência na área, dediquei este espaço para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista, oferecendo informações exclusivas e interessantes sobre o clube. E agora, convido você a mostrar seu apoio e se inscrever. Vamos tomar um café juntos. Vamos seguir em frente e dialogar sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, iniciando com o tema futebol. O Corinthians deve contar com reforços para a partida diante do Fluminense, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time não contará com o retorno de 2 jogadores, mas há boas perspectivas. Um deles treinou sem restrições, assim como o outro, e ambos podem ser opções para a comissão técnica. Com essas voltas, um atleta será deslocado para o banco de reservas. E na defesa, existe uma dúvida sobre 2 jogadores, embora tudo aponte que um deles será escalado como titular no jogo contra o Fluminense? O Corinthians deverá entrar em campo com um goleiro, um lateral direito, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. No meio-campo, a formação deve incluir 2 jogadores, com uma incerteza entre outros 2. No ataque, as possibilidades são de 2 atletas, acompanhados por mais 2. Esta é a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense, sob a orientação da comissão técnica. Gostaria de saber sua opinião sobre essa formação e se você considera que o Corinthians é o favorito para a partida. Pessoalmente, acredito que o Fluminense tem se mostrado um adversário que frequentemente acaba perdendo para o Corinthians, tornando a equipe corintiana favorita, embora isso não assegure a vitória. Estou curioso para ouvir seu ponto de vista. Agora, mudando de tema, vamos falar sobre um jogador. Ele pode estar se preparando para deixar o Corinthians no meio do ano, caso continue sem oportunidades da parte da comissão técnica. Vale ressaltar que a situação dele não é inteiramente culpa do treinador, já que quando um jogador saiu do time, ele teve a chance de brilhar como o principal armador da equipe. Contudo, ele enfrentou uma lesão e deverá retornar aos gramados em breve. Situação de um jogador em evidência e a falta de outro chama a atenção. Com a saída de um integrante da equipe, havia a expectativa de que o segundo pudesse brilhar e assumir o papel de principal armador, mas uma contusão no ombro o afastou dos campos. Espera-se que ele retorne na próxima semana após um ciclo de recuperação de aproximadamente 20 dias desde o momento da lesão. Assim, no próximo fim de semana, ele poderá estar disponível para o treinador. Existe descontentamento em relação a essa situação, já que clubes do Oriente Médio mostraram interesse. A equipe não aceitou as propostas, mas, na verdade, o jogador não desejou deixar o time na temporada anterior. Porém, sua insatisfação por estar no banco de reservas, aliada ao ambiente no clube e à relação com a comissão técnica, o leva a considerar essas ofertas do exterior, onde teve um desempenho muito positivo. Aos 32 anos, o jogador representa um custo elevado mensalmente e possui contrato até fevereiro do ano seguinte. Portanto, a possibilidade de sua saída é bastante real. Conversei com fontes próximas ao clube e confirmei o que muitos já suspeitavam. A equipe não fará esforços para mantê-lo, pois busca um alívio na folha de pagamento. Não faz sentido ter um jogador custando 2 milhões de reais por mês apenas como reserva. Isso provoca discussões acaloradas.
Haja quem defenda que ele está sendo maltratado ou que já teve suas chances e não aproveitou. O debate está fervoroso a respeito disso. A equipe enfrenta uma situação delicada, pois nesta semana pode ter que desembolsar quase 100 milhões de reais devido a dívidas com outros clubes. A Corte Arbitral do Esporte marcou 2 audiências significativas que envolvem ações totalizando essa quantia. Além dessas 2, há ainda mais uma que incrementa esse montante. As dívidas com outras equipes têm gerado um cenário complicado. A Corte Arbitral do Esporte, também conhecida como CAS, programou 2 audiências relevantes que envolvem ações que giram em torno de quase 100 milhões de reais. Vou detalhar melhor. Dessas 2 audiências, uma delas representa cerca de 55 milhões de reais. No dia 30 de abril, será debatida uma ação relacionada à contratação de um outro jogador. Em seguida, no dia 7 de maio, haverá outra audiência a respeito de uma dívida resultante da aquisição de um zagueiro. A situação é bastante séria, pois a equipe tem enfrentado dificuldades relacionadas a impostos, deveria ter efetuado um pagamento considerável, mas acabou se complicando. O clube fez um pagamento à vista, porém, ao abrir o processo, o credor ainda cobrou uma quantia a respeito de parcelas que estavam prestes a vencer no contrato. Dessa forma, surgiram os juros, e a equipe foi condenada a pagar um montante expressivo, além dos juros contados desde a data do pagamento. O clube também foi obrigado a arcar com uma indenização. No que diz respeito ao zagueiro, a situação se torna ainda mais complicada, uma vez que ele foi adquirido por um valor significativo, mas segundo a outra parte, a equipe pagou apenas uma fração desse montante. Além disso, haverá uma audiência para discutir ações envolvendo um jogador. O clube foi condenado a pagar mais de 4 milhões de reais ao atleta. É uma quantia enorme de dívidas, resultante de um contrato que permitiu que o atleta deixasse a equipe e recebesse todo o valor devido, conforme uma cláusula estabelecida no início da gestão. A situação é realmente alarmante. Haas deverá continuar ligado ao clube e receber integralmente o valor de uma cláusula definida no início da gestão. A situação é complexa para o Corinthians. A questão que envolve um atleta da equipe, sub-20, que é filho de um diretor do patrocinador, não será discutida a fim de evitar mais conflitos. A atmosfera na reunião do conselho, realizada na última segunda-feira à noite no Parque São Jorge, estava tensa. O colegiado contou com a participação de ex-presidentes que fazem parte dele, todos reunidos para deliberar sobre as finanças. É importante mencionar que as contas a serem apresentadas não foram exibidas, e informações sobre essa reunião serão divulgadas em breve. O ambiente foi realmente acirrado, com tensão evidente entre os presentes. Durante o encontro, ocorreram cobranças e comentários provocativos, e a inquietação era palpável nas relações. O comunicado do conselho informou que se reuniu para analisar as demonstrações financeiras, mas, lamentavelmente, esses dados não foram fornecidos pela diretoria. Em determinado momento, algumas críticas foram direcionadas a um dos diretores, que chegou a manifestar arrependimento por declarações falsas, especialmente sobre a pressão para firmar um contrato. Ele admitiu publicamente o erro em entrevistas e o clima ficou bastante pesado, visto que lidava com diversas questões que precisam ser solucionadas em relação ao conselho, especialmente no que diz respeito a pendências documentais. O diretor deve prestar depoimento na delegacia nesta quarta-feira e a análise das contas será debatida no dia 28. A dívida acumulada já atingiu 700 milhões durante seu período de 1 ano à frente da gestão. Ele reconheceu que 400 milhões são de sua responsabilidade, mas ainda existe contestação por parte do Conselho quanto ao total de 700 milhões. Portanto, a situação não é favorável, o clima está hostil e numerosas discussões estão em curso. Durante a reunião, houve manifestações fortes mantendo a tensão elevada. Informações sugerem que muitos apoiadores estão se distanciando e aqueles que costumavam trazer notícias animadoras já não o fazem mais. Conselheiros que antes votariam a favor agora parecem inclinados a apoiar medidas mais drásticas. A situação se aproxima do ponto sem retorno. E no dia 28, ainda há incerteza sobre se, caso as contas sejam rejeitadas, haverá afastamento ou até impeachment.
A posição do presidente é complexa, o encontro foi intenso, sem a apresentação da documentação necessária, e a tensão permanece. Amanhã ele estará na delegacia. A realidade do Esporte Clube Corinthians Paulista é preocupante e delicada. Hoje, trago um convite para um encontro no Café da Fiel, que será transmitido ao vivo. O canal de WhatsApp está sempre aberto e o link para participar está disponível na descrição. Também podemos ser encontrados no Instagram e em outras plataformas sociais, então vale a pena acompanhar por ali. Para acessar o canal de WhatsApp, utilize o link na descrição, onde você encontra todas as informações necessárias. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Até logo no Café da Fiel. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Paul Pogba, um dos maiores nomes do futebol mundial, sempre foi um jogador de destaque por sua habilidade, personalidade e carisma. No entanto, recentemente, algo ainda mais surpreendente chamou a atenção dos fãs do esporte: o meio-campista. Francês revelou que tem o sonho de jogar pelo Corinthians. Isso mesmo. O famoso polvo gostaria de vestir a camisa alvinegra e, com isso, agitar o mercado futebolístico brasileiro. Mas o que faz esse desejo de Pogba ser tão inusitado e intrigante? A história por trás dessa vontade é uma verdadeira montanha-russa de emoções, envolvendo não só a sua carreira, mas também a possibilidade de um retorno triunfal ao Brasil, que pode mudar a dinâmica do futebol nacional. Pogba, atualmente livre no mercado e cumprindo uma suspensão por doping, está longe dos campos, mas nunca afastado das notícias. Depois de anos marcando época no Manchester United e Juventus, além de brilhar na seleção francesa, conquistando a Copa do Mundo de 2018, o futuro do francês parecia incerto. Porém, sua vontade de vestir a camisa do Corinthians surge como um convite à reflexão. Seria esse o momento perfeito para Pogba se reinventar? O clube paulista, que atravessa altos e baixos nos últimos anos, poderia ser o cenário ideal para um jogador de sua qualidade, que precisa retomar a confiança e se reconectar com sua forma de elite. O desejo de Pogba não parece ser apenas uma fantasia distante. Ele já demonstrou sua admiração pelo futebol brasileiro e, mais especificamente, pelo Corinthians. Com sua trajetória de sucesso nas grandes ligas da Europa, o meia sabe que um desafio como o que o Timão oferece poderia ser uma oportunidade para reavivar sua carreira, além de escrever um novo capítulo no futebol brasileiro. Afinal, o Corinthians é um clube que respira história e paixão, com uma torcida inigualável que, sem dúvida, abraçaria Pogba com entusiasmo, caso o francês decida finalmente realizar seu sonho. Além disso, o futebol brasileiro sempre foi um atrativo para jogadores de renome internacional em momentos de transição de carreira. Para Pogba, essa pode ser a chance de reafirmar seu status de estrela global e se reerguer após um período de inatividade forçada. Sua chegada ao Corinthians traria não só uma injeção de talento para o meio-campo alvinegro, mas também um impacto significativo na visibilidade do clube no cenário mundial. E isso sem contar o apelo midiático que envolveria sua negociação, algo que certamente mexeria com as estruturas do futebol nacional. Entretanto, ainda há um longo caminho até que o desejo de Pogba se concretize. A negociação envolveria não só questões financeiras, mas também a adaptação do jogador a um novo estilo de jogo e a sua integração ao esquema tático do técnico do Corinthians. Mas, por enquanto, o que se sabe é que o sonho do francês é algo que pode transformar os rumos do futebol brasileiro e, quem sabe, dar início a uma nova era para o Corinthians, com uma estrela mundial ao seu lado. O futuro é incerto, mas a ideia de Pogba vestindo a camisa do Timão já é o suficiente para incendiar a imaginação dos torcedores e deixar todos em suspense sobre o que vem por aí. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!